A paz do Senhor a todos os meus irmãos em Cristo, a todos os que estão ouvindo. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 12, a ceia do Senhor. Antes de começarmos a nossa aula, vamos dirigir a Deus uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós estamos aqui para te agradecer. Somos gratos a Ti por tudo, por privilégios, por nos dar, Senhor, este momento tão especial de compartilharmos a Tua palavra com os ouvintes e hoje acerca da ceia do Senhor. Pai, abençoa, nos ajuda, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pois bem, como disse, nós vamos falar sobre a lição de número 12, a ceia do Senhor. O texto base é Lucas capítulo de número 22, verso de número 19 e o verso de número 20, que nos diz a palavra: E tomando o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Note que Jesus destaca aqui a palavra memória, ou seja, ele diz: fazer isto em memória de mim. A palavra memória eu destaco aqui porque quando o Senhor Jesus institui a Santa Ceia, ou melhor, a sua ceia, é para lembrarmos do seu sacrifício na cruz. Significa que devemos pensar numa coisa passada, ficar se lamentando, relembrando de algo que a gente não possa tocar, mas como ir a um museu, a um local histórico e ficar relembrando. Mas significa transportar essa ação do passado, de tal modo que essa ação não perca a sua autenticidade original, mas que ela seja trazida para o momento presente, com alegria. Quando eu relembro do que Cristo fez por mim, esse momento eu me alegro, porque Ele não só fez isso e morreu e ficou lá, mas Ele está comigo, Ele está conosco aqui hoje presente. Então, a palavra memória, ela destaca-se nesse texto de Jesus e é importante fazermos menção. Quais são os elementos para a ceia? Os elementos são o pão e o vinho. São simbólicos, que representam, simbolizam a morte de Cristo. Não se transforma literalmente a carne em pão e o sangue em vinho. Ou melhor dizendo, não se transforma literalmente, ou seja, o pão se torna carne e o vinho se torna sangue. Como algumas religiões supõem, a substância dos elementos, ou seja, a transubstanciação, não se altera. O pão continua sendo pão. O suco de uva, o vinho continua sendo vinho. Isso nós temos que entender. Eles são símbolos para relembrarmos e fazermos em memória de Cristo. O pão, vamos falar especificamente do pão. Para servir o pão, é necessário que se prepare a massa, que ele seja amassado. Jesus, ele nos dá, e ele vem no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 48, ele diz assim: Eu sou o pão da vida. Jesus é o nosso pão. Ele se tornou carne e osso. João, capítulo de número 1, verso 14, que ele se tornou carne e habitou entre nós. E Filipenses, capítulo de número 2, verso 8, diz que ele foi amassado. Ele era igual a Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se a si mesmo, tornou a forma de homem como nós. E nesta forma, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então veja, Jesus, ele é o pão verdadeiro que desceu do céu. O pão que nós participamos na ceia é um símbolo deste pão que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Outro elemento interessante que nós não podemos deixar de falar, que são os dois, é o vinho. E para servir o suco de uva ou vinho artesanal, é necessário, inicialmente, separar as uvas do cacho e depois esmagar levemente
para facilitar a extração do suco. Observe, Isaías, capítulo de número 53, eu quero ler com você, Isaías 53, e o verso de número 5. Vamos ler na palavra do Senhor? Deixa eu só achar aqui um pouquinho de paciência aí, caro ouvinte. Isaías 53, capítulo 53 e verso 5, nos diz a palavra assim: mas ele foi ferido, ele, Jesus, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha que palavra maravilhosa do profeta messiânico Isaías, relatando sobre o Senhor Jesus, e nós estamos falando aqui hoje sobre ele com muita alegria. Veja só então, o vinho, ele pode representar o próprio Cristo. O vinho, ele representa o próprio Cristo, o próprio Senhor. No Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 1, a palavra diz assim, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda a vara que em mim não dá fruto, tira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Note, o próprio Senhor Jesus está falando e dizendo, ele é a videira verdadeira. Aleluia. Então, meus irmãos e amigos, é importante lembrar disso. Jesus usa a figura do vinho para simbolizar o seu sangue, estabelecendo uma nova aliança em seu sangue. E isso é maravilhoso. Quem pode participar desta comemoração? Somente os salvos em Cristo, que estão em comunhão com a igreja aonde ele participa. O contrário disso é vedada toda a participação de qualquer pessoa que não se comprometeu com Cristo e a sua igreja. A nossa lição, ela vem falar, eu não vou dizer a página aqui porque as lições elas alteram, mas a nossa lição ela vai vir falar sobre a ceia, e ela traz o assunto dizendo da seguinte forma: a pessoa não pode participar daquilo que não aceitou, que não está devidamente consciente. Então, é claro o assunto. Duas classes de pessoas não podem participar da ceia. A primeira são as pessoas que não aceitaram Jesus, os não convertidos, que não nasceram de novo. A solução para isso, Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, se você que está me ouvindo não aceitou Jesus ainda, fica aqui a dica. Reconheça como seu Senhor e Salvador. Outro grupo de pessoas que não deve participar da ceia de jeito nenhum são os cristãos, ou aqueles que são membros e que estão em pecado. Qual é a solução para isso? É a primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1, e o versículo de número 9, nós vamos ler esse texto, 1 de João, capítulo de número 1, e o versículo de número 9, olha só que palavra maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Caro amigo, caro irmão, se você está nessas condições, eis aqui a solução para o seu problema, para que você participe da ceia do Senhor Jesus com alegria. Pontos a serem considerados importantes. A ceia para nós, ela deve ser um momento de comemoração. Cada vez que nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, comemoramos de um modo especial a morte expiatória de Cristo que nos libertou do pecado. Você vai encontrar a referência, eu não vou ler essa referência, mas você vai encontrar em Colossenses capítulo 1, verso de número 13, Paulo diz lá que Cristo nos libertou. Também nos traz um ponto que eu quero destacar também, a segurança, porque o sangue de Cristo é a divina garantia de que ele será benévolo, misericordioso para aquele que se arrepende. A nossa parte nesse contrato, então, é crer na morte expiatória de Cristo. Está registrado em Romanos, capítulo de número 3, versículo 25 e versículo 26. Também nos traz um ponto importante, a responsabilidade. Quem deve ser admitido ou excluído da mesa do Senhor?
O apóstolo Paulo trata da questão dos que são dignos desse sacramento em 1 Coríntios capítulo 11, versos do 27 ao 30. Nós sempre, em todos os meses, quando nós vamos participar da ceia, celebrar o culto de ceia, nós fazemos essa leitura antes. Agora, a palavra que Paulo destaca aqui, e que eu quero destacar também, é a palavra dignos. Porque se for analisar friamente, todos nós estaríamos excluídos. Mas Paulo não está tratando acerca da indignidade das pessoas, e sim da indignidade das ações. Como eu disse num ponto anterior, a questão de cristãos que estão em pecados, que não estão de forma correta, conforme a palavra condiz. Então é importante destacar isso. E por fim, o culto de ceia é o culto da comunhão cristã. O memorial da fé, onde os crentes locais comparecem emanados, cheios de alegria, de estarem servindo a Jesus Cristo, de estarem podendo participar, porque Jesus Cristo nos deu essa condição. Que Deus te abençoe, que Deus continue, como eu já disse, clareando, dando entendimento, para que você seja uma pessoa abençoada e naquele grande dia, quando Jesus voltar buscar a sua igreja no arrebatamento, que eu estou esperando e você deve esperar também, nos encontremos nos céus e vamos morar eternamente com Ele. Amém.